Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Robert Invest. E o vídeo de hoje eu vou trazer para vocês a análise de um fundo imobiliário, o BRCR11. Então, você que tem esse fundo em carteira e está preocupado aí porque o fundo deu umas oscilações aí, baixou um pouco de preço, acompanhe esse vídeo que você vai entender o que motivou essa variação de preço e também verificar se ainda é interessante ou não permanecer com esse fundo imobiliário em carteira. E para você que ainda não investe em BRCR11, mas estava procurando algum fundo imobiliário, então acompanhe o vídeo também, você vai gostar dessa análise e você também pode replicar essa análise para outros fundos imobiliários quando você estiver aí estudando, certo? Mas eu quero deixar bem claro que esse vídeo não representa uma indicação de compra nem de venda do ativo BRCR11. Você deve tomar a sua decisão baseada na sua análise e na sua perspectiva dos seus investimentos, porque você pode adotar uma estratégia diferente da minha e ter um ponto de vista também diferente do meu. Então, você precisa entender o motivo de você estar comprando ou vendendo o BRCR11, ok? Então, vamos ao vídeo. Então, pessoal, antes de começar a falar aqui a respeito do ativo em si e do fundo imobiliário, eu queria pedir para você que ainda não é inscrito no canal que se inscreva, deixe o seu like aí e compartilhe esse vídeo com os amigos também, para que eles possam ter acesso a esse tipo de conteúdo, certo? Então vamos lá. Antes de começar a mostrar aqui o material que eu trouxe para vocês, que eu peguei lá no site de relacionamento com investidores do BRCR11, eu queria falar um pouco para vocês a respeito do tipo de fundo imobiliário que ele se enquadra e fazer uma análise já prévia a respeito disso. O BRCR11 ele é um fundo de tijolo e ele se enquadra ali no tipo de lajes corporativas, ou seja, ele possui imóveis que alugam escritórios comerciais para grandes empresas. Inclusive os imóveis que esse fundo é detentor são fundos de alta qualidade, de alto padrão. Então a maioria deles é AAA ou A. Então assim, você vê que é um fundo imobiliário que ele se preocupa bastante com isso. É um fundo imobiliário com o maior número de cotistas e maior valor patrimonial. Eu vou mostrar isso para vocês também, certo? Mas eu queria fazer antes de tudo um comparativo entre os fundos de lajes corporativas com os fundos de galpões logísticos, para que vocês entendam um pouco dos riscos que estão, vamos dizer assim, voltados para esse tipo de produto, de lajes corporativas. Imagine a seguinte situação, que você é empresário, você tem uma grande empresa, uma fábrica, vamos dizer assim, e você está localizado em algum galpão logístico aí alugado, certo? Então, imagine o seguinte, para você mudar de local, para você tirar a sua fábrica, vamos dizer assim, de determinado galpão e passar a levar para outro local, você sabe que você precisa de um tempo maior para planejar isso e você sabe também que isso não vai sair barato, porque você precisa transportar todo essa sua fábrica para esse seu novo endereço. E isso também vai afetar questões logísticas também de transporte dos seus produtos para os seus clientes em si. Então, de antemão, você já consegue perceber a dificuldade do inquilino de um fundo imobiliário de galpão logístico, dele deixar esse galpão e trocar por outro. Ele não vai fazer isso por qualquer besteira. Você concorda comigo? Então, na minha opinião, fundos de galpões logísticos, eles trazem maior segurança para os investidores, porque quando um locador se instala normalmente nesse seu galpão, vamos dizer assim, ele está te dando uma segurança maior, que ele vai passar um tempo adequado naquele fundo e que você vai ter uma taxa de vacância assim bem menor. Diferente dos fundos de lajes corporativas, porque imagine o seguinte, qual é a dificuldade de você mudar de escritório? Primeiramente, quando você está em um edifício, que você está lá em um escritório e às vezes lançou um empreendimento bem na frente do seu endereço, um imóvel bem mais tecnológico, bem mais bonito e às vezes até com aluguel equiparado ou até, vamos dizer assim, mais acessível. Então, qual a dificuldade de você se mudar para esse novo imóvel? Não tem nenhuma. Então, assim, o risco maior que a gente tem nos fundos de lajes corporativos é esse. É que os inquilinos, eles não têm, vamos dizer assim, um nível de dificuldade maior de deixar o seu imóvel para trocar por outro. Inclusive, ele pode pesquisar
vários imóveis assim por região em que ele está procurando é bem maior, então existe o risco justamente de quê? O risco da vacância física nesses seus imóveis, que você vai ter que custear enquanto ele não estiver alocado. IPTU, despesas de condomínio, entre diversas outras despesas. Então, por isso que eu queria deixar bem claro aqui no começo para vocês esses riscos dos fundos de lajes corporativas, que esse pensamento vai ajudar a gente na nossa análise desse fundo imobiliário. Então, sem mais delongas, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela com o relatório que eu trouxe do BRCR11. Então, esse é o relatório do BRCR11 de julho de 2021, certo? É o relatório disponibilizado pela sua gestora e administradora, que é a BTG Pactual. Então, o BRCR11 possui nome de BTG Pactual Corporate Office Fund. Então, o nome dele já entrega aqui que ele é um fundo imobiliário do tipo de lajes corporativas, né, onde ele aluga salas de escritórios. E aqui a gente traz algumas informações a respeito do administrador, a data do IPO do fundo, que foi em 2012, quando ele abriu capital na Bolsa de Valores. Aqui a gente tem o administrador BTG Pactual Serviços Financeiros e a gestora BTG Pactual Gestora de Recursos. Então, esse fundo já fez 7 emissões no total. Ele possui em número de cotas 26.638.202 cotas sendo comercializada aí no mercado secundário. O código de negociação dele é o BRCR11, como eu disse para vocês, e ele tem como público-alvo investidores em geral, ou seja, não é só investidor qualificado como tem alguns fundos imobiliários, certo? Qualquer pessoa pode ter acesso a esse fundo imobiliário. Então aqui a gente vê um pouco as taxas de gestão dele. Teve uma modificação aqui, você pode verificar que ela está 1,1% ao ano sobre o valor de mercado em caráter de desconto, porque a taxa de desconto que ela está citando aqui, ela vai até o mês 9 de 2022, que isso foi um acordo que eles fizeram, pensando, claro, nos seus investidores, para que eles possam ter uma maior rentabilidade e não sejam tão impactados como foram pelos rendimentos aí que vieram bem abaixo nesse período de pandemia. Então, aqui mais abaixo a gente vê alguns indicadores, que seria o valor de mercado dela, ou seja, hoje ela valeria 2,16 bilhões de reais, isso, claro, baseado nesse valor por cota, que foi quando o pessoal emitiu esse relatório aqui. Então, o valor de mercado dele, quando fizeram esse relatório, era R$ 81,01. Mas vale ressaltar que hoje, dia 24 de agosto, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo, o valor dessa cota ele gira em torno de R$ 76,00, ou seja, já está ainda abaixo desse valor de mercado aqui que traz nesse relatório. O valor patrimonial, ou seja, quanto é que de fato todos os ativos somados desse fundo vale, é 2,87 bilhões. Então aqui logo de cara você vê que esse fundo está sendo comercializado a um valor abaixo do seu valor patrimonial. Então aqui o valor patrimonial dele é R$ 107,80. E vale ressaltar que esse valor também ele caiu. O valor patrimonial desse ativo ele era R$ 110 reais mais ou menos, em torno disso, por cota nesse caso. Então, o rendimento mensal médio aí por cota foi de 46 centavos, com um dividend yield anualizado de 7% ao ano. Então, a liquidez média diária é de 2,39 milhões, certo? Ele possui 128.796 cotistas e uma grande questão aqui a ressaltar que eu tinha falado para vocês. Vocês lembram em relação à questão do risco dos fundos de lajes corporativas, que seria quanto à questão da vacância física. E aqui a gente vê que esse imóvel, esse fundo, na verdade, ele está com 24,1% de vacância física, ou seja, quase um quarto dos ativos que pertencem ao BRCR11 estão vagos, certo? Então, isso é o que faz com que o rendimento mensal do fundo imobiliário caia e também faça com que muitas pessoas vendam esse fundo imobiliário desacreditando nele. Mas vamos seguindo aqui na análise.
Ele possui 14 imóveis, então eu já vejo isso como um ponto positivo, porque ele está bem diversificado, porque já que é um fundo que lhe apresenta maior risco por ter maior possibilidade de vacância, mas quando ele tem muitos imóveis, então ele meio que minimiza esses riscos, certo? Então, ele tem 14 imóveis, dos quais quase 80% se classificam como AAA ou A. Então, assim, são imóveis de alta qualidade, de alto padrão. Então, a gente vai ver aqui mais à frente que realmente são imóveis bem diferenciados. Ele possui inquilinos também muito bons, inquilinos renomados por aí, bem conhecidos por todos, certo? Então, fazendo já uma análise aqui, a princípio, com esses indicadores que a gente viu, que foi que eu percebi? Eu vejo, na verdade, uma oportunidade nesse fundo imobiliário em se tratando da questão da compra no preço que está hoje, se ele tem um valor patrimonial bem acima. Então, muitos fundos imobiliários, eles estão sendo comercializados aí abaixo do seu valor patrimonial. Isso por conta da alta da taxa da Selic, isso por conta daqueles rumores que houve, eu acredito, mês passado, com relação à taxação dos rendimentos dos fundos imobiliários. Então, isso impactou de forma negativa nos fundos imobiliários. E isso aí mostra para a gente que os mercados eles são cíclicos. Não só o mercado de fundos imobiliários, como o mercado de ações também. Então, uma hora os fundos vão estar lá em cima, outra hora os fundos imobiliários vão estar lá embaixo. Começam sendo cotados próximo ao seu valor patrimonial ou às vezes até abaixo do valor patrimonial de fato, como a gente vê aqui nesse caso do BRCR11. Então, o que é que eu vejo aqui? Uma oportunidade de você comprar um ativo bem diversificado, o maior fundo imobiliário do tipo de lajes corporativas em tanto número de cotistas como também em valor patrimonial, de patrimônio líquido. Ele, dentre todos os fundos de lajes corporativas, ele de fato é o maior. Então, aqui eu vejo essa oportunidade aí diante do valor que ele está sendo cotado hoje. A R$ 76,00, em minha humilde opinião, esse fundo ele está na promoção aí. Então, automaticamente, ao você comprar um fundo imobiliário ao valor bem abaixo do seu valor patrimonial, você também está aumentando a sua capacidade de retorno. Então, com bem menos agora, você consegue comprar a mesma quantidade de fundo imobiliário e ter um retorno maior em cima do valor investido. Então, seguindo aqui, ele fala das últimas notícias, da questão da reforma tributária, como eu comentei com vocês aqui, os impactos que ele gerou, a retomada do público dos ativos, porque por se tratar de fundos de lajes corporativas, ele foi muito afetado também por conta da pandemia. Muitas pessoas passaram a trabalhar em home office, então aqueles escritórios eles ficaram vagos, passaram um tempo lá ociosos. Então, isso gerou uma grande preocupação, foi um dos motivos também de ter gerado essa baixa no valor cotado, comercializado desse fundo imobiliário, certo? E também reduzir um pouco essa questão do retorno também dos dividendos pagos por esse fundo imobiliário. Só que ele vem falando aqui justamente em relação a quê? A questão do avanço do processo de vacinação da população adulta. Então, aí ele acredita, na visão deles, que isso é muito importante para que as pessoas voltem ao mercado, assim, para trabalhar de forma física. Então, ele acredita muito na volta ativa desses escritórios aí, onde funcionam diversas empresas aí, que daqui a pouco vocês vão ter acesso. Então, ele fala aqui algumas últimas notícias da Mayon Tower, que foi um imóvel comprado por eles recentemente, que eles tiveram uma carência aí por um período de 12 meses no pagamento dos juros e correções da obrigação relacionada a essa aquisição. Então, seguindo um pouco mais aqui, falando em relação ao retorno dos cotistas, que ele fala que foi acima o retorno foi acima, vamos dizer assim, do nosso Ibovespa, só que particularmente eu não gosto muito dessa comparação, porque eu prefiro comparar os fundos imobiliários, se fosse o caso, com o índice FIX, que é o índice dos fundos imobiliários e não o índice básico das nossas ações, certo? Eu acredito que seria bem mais interessante, mas isso, claro, é uma questão minha, é uma questão particular minha, certo? Então ele mostra aqui alguns indicadores de mercado e aqui a evolução do valor da cota e o volume médio diário de negociações. Então aqui ele mostra mês a mês
o valor médio de negociação, certo? Então a gente sempre vê aqui que ele está negociando mês a mês por volta de 4 milhões, 3 milhões. No último mês agora de julho foi 2,4 milhões de reais em média diariamente. Então é um ativo bem líquido. Se você tiver uma posição, é tranquilo para você se desfazer dela também sem muitos problemas. E aqui ele mostra o valor de mercado em comparação ao valor patrimonial. O valor patrimonial seria essa linhazinha aqui azul, que mostra que ele saiu aqui por volta do valor de R$ 110,60 de seu valor patrimonial para o valor de R$ 107,80. Isso de março de 2020 para, vamos dizer assim, o mês de julho de 2020 também, certo? Então, seguindo aqui a evolução do número de cotistas, ele traz que aumentou significativamente o número de pessoas físicas aqui e de pessoas jurídicas também, mas principalmente aqui pelo número de pessoas físicas. Isso foi um ganho não só para o mercado de fundos imobiliários e para esse fundo imobiliário em questão, mas para a nossa bolsa como um todo. Muitas pessoas agora nessa pandemia passaram a investir, viram que o seu dinheiro não estava rendendo em poupança, decidiram tirar e se arriscaram um pouco mais, trazendo seu capital para fundos imobiliários e também para outros produtos de renda variável. Então, esse foi um dos motivos dessa evolução do número de cotistas e isso é muito bom para o mercado em si, ele traz muita liquidez. Então, aqui ele mostra o desempenho financeiro e operacional do fundo imobiliário e ele mostra aqui que a vacância financeira do portfólio em junho de 2021 representava 11,1%, em termos da receita de locação potencial e 24,1% sobre o total da área bruta locável em metros quadrados. Ou seja, 11,1% aqui que ele fala seria vacância financeira e 24,1% sobre a vacância física, ou seja, aqueles escritórios que estão ali desocupados. Só que ele traz também para a gente aqui alguma informação, que ele diz que teve um inquilino que saiu, já estava programada a saída dele, certo? Ao mês anterior, ou seja, ali ele saiu por volta do mês de junho, e agora em abril eles já tinham assinado um novo contrato de locação nesse mesmo edifício, ou seja, esse imóvel que estava ficando desocupado, eles já assinaram um novo contrato que se inicia agora no mês de setembro. E agora já no mês de agosto, esse novo inquilino ele já é responsável pelas despesas de condomínio, despesas de IPTU e demais outras despesas que estão voltadas para esse imóvel em si. Então é esperado uma diminuição nessa vacância nesse próximo mês agora, já que vai estar sendo ocupado esse escritório que havia sido desocupado anteriormente aí. Então isso também vai trazer para o fundo imobiliário um rendimento maior, já que ele vai ter um retorno maior, claro. Só que mesmo assim, a gente ainda percebe que a vacância física dele é bem considerada, 1/4 de todos os imóveis que esse fundo detém. Então, se eu fosse comprar esse fundo imobiliário, eu estaria comprando nessa ciência. Eu não estaria comprando porque o fundo ele está totalmente locado, que ele está pagando um dividend yield bem mais interessante do que outros fundos. Não, eu compraria ele porque eu acredito que ele está sendo comercializado a um valor bem abaixo do seu valor patrimonial. Então, além de retorno com os dividendos mês a mês, eu acredito que ele possa dar um retorno em ganho patrimonial. Ou seja, eu comprei algo a um valor de R$ 75, por exemplo, e eu acredito que ele vai passar a valer em breve aí na faixa de uns R$ 90, R$ 95, por exemplo. Não tão no curto prazo, mas sim para um médio e longo prazo, porque investidor de fundo imobiliário ele é um investidor de longo prazo. Ele não está preocupado com as variações também corriqueiras que estão ocorrendo ali no fundo. Não só isso, ele pensa sim num retorno considerável no longo prazo, que seria a construção da sua renda passiva. Então, voltando aqui, ele mostra a evolução da vacância financeira e da receita contratada de locação, certo? E os indicadores de resultado por cota. Então, aqui ele mostra quanto foi distribuído aqui aos cotistas, em média, 50 centavos em janeiro de 2021, fevereiro 49, março 48, abril 46 e aqui se manteve até o mês de junho e julho, certo? Então, algumas outras informações financeiras eles não trouxeram aqui porque estavam sendo auditados, segundo eles,
e essas informações elas vão vir divulgadas no relatório do segundo trimestre de 2021. Então aqui vocês podem ver o portfólio desse fundo BRCR11. Então aqui você consegue enxergar, ter uma base da qualidade dos ativos que pertencem a esse fundo. Então o Eldorado, aquele imóvel que ele havia falado lá que estava sendo desocupado. Então estão todos os fundos, os imóveis na verdade estão todos sendo representados por essas fotos aqui. E aqui você vê os principais inquilinos. Então ele tem Volkswagen como inquilino, ele tem Petrobras, Sanoli, Estácio, a seguradora, LinkedIn, Samsung, Cargill, Banco ABC, a TIM, o grupo da TIM, né? Banco Gemac, Grupo PAN. Então assim, você com certeza já ouviu falar em muitos desses nomes aqui dessas empresas. Então muitas dessas empresas são inquilinos de fato desse fundo imobiliário. Então isso mostra que a qualidade realmente dos ativos que ele detém e também dos inquilinos dele são realmente diferenciados, podemos assim dizer. Então tem Banco Itaú aqui também, Grupo PAN. E o que é que a gente pode perceber aqui? Que na parte da vacância, o fundo imobiliário que está com maior vacância é esse Senesp aqui, que seria 55,7% de vacância. Ou seja, é o fundo, é o imóvel, na verdade, que está com maior percentual de vacância. Então, é um alerta muito importante para esse fundo, só que a gente vê também que o percentual da receita, que representa a receita desse imóvel, ele é bem baixo se comparado com os outros. Então, a gente vê que o valor do metro quadrado alugado aqui é R$ 34,2, R$ 34,20 nesse caso, diferente de outros imóveis aqui que tem um metro quadrado aí por volta de R$ 166,50. Então, que seria o caso do Eldorado, que, como ele falou, estava diminuindo a sua vacância nesse mês agora, que atualmente ele estava de 24,6%. Então, os números mais impactantes seriam esse do Senesp, Diamond Tower e o Eldorado. Então, esses são os locais que trazem maior preocupação. E aqui a gente consegue ver em relação às classes, que a maioria deles são AAA, um ou outro que é o do tipo B ali, mas mesmo assim são imóveis ainda de excelente qualidade. Então, falando aqui um pouco a respeito do portfólio, ele mostra que 71,6% é AAA, do tipo A seria 8,3% e do tipo B seria 20,1%. A receita por região, 78,2% da receita desse fundo imobiliário, ele vem de São Paulo e 21,8% do Rio de Janeiro. Ou seja, os imóveis do fundo BRCR11 estão localizados nesses dois centros, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, o setor aqui, ele mostra um gráfico que é dividido por setor dos seus inquilinos, no caso, de onde é que vem essas receitas, e a composição da vacância por ativo. Então, a gente vê que a maior vacância, de fato, vem daquele ativo, o Senesp. Então, os índices de reajuste dos seus aluguéis seria IGPM 50,3%, IPCA 46,8% e IPC-FIP só apenas 2,9% dos seus contratos de aluguel. O cronograma de vencimentos, quase 50% dos seus contratos se vencem após 2025, certo? Em 2024 tem 25% desses contratos sendo encerrados aí, então vale essa atenção nesses períodos. A tipicidade dos contratos, ele possui 86% dos seus contratos típicos e apenas 14% atípicos. Para quem não sabe, esses contratos típicos são contratos que normalmente eles têm até uma duração de 5 anos, certo? Após o terceiro ano de contrato, o inquilino ele pode solicitar uma reavaliação do valor do aluguel, se ele já estiver muito defasado, diferente normalmente dos fundos, dos contratos atípicos, que normalmente eles são bem mais longos e ele só pode haver, vamos dizer assim, um reajuste nesse valor do aluguel, ou seja, para baixo, após esses 10 anos. Enquanto não, ele sempre vai estar incidindo a correção do índice atrelado, por exemplo, o IGPM, o IPCA, enfim. Só que nos
nos contratos típicos, esse tipo de correção ele ocorre normalmente, o IGPM e tal, só que ele pode, o inquilino ele pode solicitar essa reavaliação após 3 anos, certo? E inclusive também, nesses contratos atípicos, o inquilino ele não pode, na verdade, encerrar o seu contrato antes sem pagar todo o resto do aluguel que estava presente lá no contrato. Então, por exemplo, se eu fiz um contrato de 10 anos e quis encerrar o meu contrato com 5 anos de operação, então eu devo pagar ainda assim o fundo esses outros 5 anos de aluguel, mesmo eu dando baixa, vamos dizer assim, nesse meu contrato nesse momento. Diferente do contrato típico, que normalmente a multa é de 6 meses, 3 meses, vai depender, claro, de contrato para contrato. Então ele mostra aqui os principais locatários: Volkswagen, Samsung, Safone, Cargill, Petrobras e os diversos outros. Então ele mostra a apresentação geográfica do portfólio dele na região de São Paulo, dos ativos que ele possui, a área bruta locável. Então você vê que é um fundo que ele realmente é bem diversificado, ele possui diversos imóveis. E aqui a apresentação geográfica dos imóveis do Rio de Janeiro, que seriam 4, certo? A linha do tempo da evolução da carteira, a gente pode ver por aqui, seria as aquisições que ele vem realizando, enfim, as movimentações dessa evolução. E aqui a estrutura organizacional do fundo, em que esse fundo imobiliário, o BRCR11, ele é detentor de todos esses imóveis que estão a esse lado direito aqui, ou seja, Daia, Montour, Sucupira, Eldorado, Volkswagen, Buriti, Seal Office, Senado, Montreal e Transatlântico. Já esses outros imóveis aqui, o EZ Towers, Cidade Jardim, MV9, BFC e o Senesp, que foi aquele que está com um grau de vacância bem elevado, ele possui participação nesses imóveis através do investimento em outros fundos imobiliários. Ou seja, ele é detentor, sim, de diversos imóveis, só que ele tem participação em outros imóveis através do investimento em fundos imobiliários que detêm, de fato, desses ativos, certo? Então, essas eram as informações disponibilizadas pelo gestor do fundo, e eu queria mostrar aqui para vocês alguns dados aqui semelhantes que a gente encontra também no site do Status Invest, que é um dos sites que eu utilizo para realizar as buscas de informações a respeito dos fundos imobiliários. Então, a gente consegue ver essas informações de liquidez média diária. Ele possui participação no IFIX, então é um fundo de fato bem representativo. E o que eu acho bem interessante é que esse fundo imobiliário ele está presente tanto no IFIX como no Suno 30, com a participação de 3,30% nesse índice, que eu particularmente acho bem interessante quando um fundo faz parte, claro, desse Suno 30 do IFIX, que para mim são dois índices bem, vamos dizer assim, bem considerados e bem reconhecidos aí no Brasil. O IFIX como o índice de fato dos fundos imobiliários, e esse Suno 30 é um índice aí criado pela casa de análise da Suno, em que eles elencam os 30 melhores fundos imobiliários para compor ele. Então você vê que ele faz parte desse índice aí, né? E aqui mostra alguns fundos imobiliários que são detentores também, que têm participação nesse ativo em si, no BRCR11. Então o BCFF11 ele é um fundo imobiliário que tem uma posição considerável sim no BRCR11, e aqui ele mostra diversos outros, caso vocês queiram dar uma olhada. Por exemplo, se você está comprando o fundo imobiliário Kizu 11, então você automaticamente também está se expondo à BRCR11, porque o Kizu 11 ele é um fundo de fundo e ele replica o Suno 30. Então todos os ativos imobiliários, os fundos imobiliários que estão ali no Suno 30, então o Kizu ele vai comprar, porque ele é um fundo de gestão passiva. Então, além dessas informações, esse relatório eu tive acesso a ele. Você consegue ter acesso tanto pelo site do Status Invest, como no site também do FII.com.br. É outro site de fundos imobiliários que eu gosto também de estar analisando. Além também, claro, do site de Clube FII, que aqui você consegue ter acesso a essas mesmas informações, inclusive algumas discussões
de investidores, o que é que eles acreditam a respeito do fundo imobiliário em si. E aqui você também tem acesso a simular renda, juros compostos, onde você consegue ver, pô, se eu tivesse começado a investir nesse fundo imobiliário há uns 10 anos atrás, quanto é que eu teria hoje? Investindo meus rendimentos, sem reinvestir meus rendimentos, como é que estaria? Então, eu aconselho você a utilizar essas ferramentas de análise, claro, comparando esse fundo imobiliário a outros fundos do mesmo tipo, ou seja, a outros fundos de lajes corporativas, certo? Seria uma comparação mais justa. Mas, no geral, eu identifiquei o seguinte, como eu tinha falado para vocês, esse é um fundo imobiliário de qualidade, sim, para mim ele é, porque é um fundo que ele é bem diversificado, embora ele esteja com um número de vacância, um percentual de vacância bem elevado, de 24%, mas ainda assim eu acredito que valeria para mim, Robert, o investimento, pois ele encontra-se a um preço de mercado, um valor de cotação aí bem abaixo do seu valor patrimonial. Então, essa questão dessa vacância ela já estaria descontada no preço do ativo em si. Então, eu compraria esse fundo imobiliário sem mais problemas, mas claro, tendo uma diversificação com diversos outros fundos imobiliários como eu tenho, em fundos de papel, fundos de galpão logístico, fundos de fundos inclusive, como eu sou detentor também desse fundo imobiliário KIZU 11, eu tenho uma participação nele, porque eu acredito também que seja um fundo que está sendo comercializado aí bem abaixo do seu valor patrimonial. Então, para finalizar aqui, eu só queria comentar com vocês um pouco a respeito desse cenário que a gente vive hoje, em que temos diversos fundos imobiliários aí cotados bem abaixo do seu valor patrimonial. E eu quero dizer para você que é iniciante, que começou há pouco tempo nos investimentos em fundos imobiliários, comprou e já está vendo seu patrimônio aí se desvalorizar consideravelmente, mas eu digo a você que fique tranquilo, porque o investimento em fundos imobiliários, como eu disse a você, é um investimento de longo prazo. Então, em investimentos de longo prazo, eu particularmente, eu gosto quando os preços estão abaixo dos seus valores patrimoniais, porque eles me proporcionam a oportunidade de comprar bem mais fundos com menos capital e assim aumentar o potencial de retorno do meu capital. Porque se antes eu comprava um ativo com R$100 e ele me dava um retorno X, agora eu consigo comprar esse mesmo ativo a um valor, por exemplo, de R$75 e ele vai me dar o mesmo retorno. Ou seja, eu estou comprando um ativo com desconto. Então, eu acho isso muito interessante. Então, eu quero tranquilizar você a respeito disso. Continue realizando suas compras, analise os fundos imobiliários, não comprem qualquer coisa, é claro. Analisem antes. Será que faz sentido para mim esse investimento? Se fizer, se estiver dentro dos padrões em que você acredita ser interessante para compor o seu portfólio, eu acredito que vale a pena sim realizar um investimento. Então, era isso que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje. Ficou um vídeo mais longo, mas acredito eu um vídeo mais interessante, que a gente apresentou aqui alguns dados a respeito desse fundo imobiliário e apresentou também alguns questionamentos relevantes a respeito dos fundos e lajes corporativas. Então, eu peço a você, você tem BRCR11 na sua carteira de investimento? Deixa aqui nos comentários, fala para mim também se você tem interesse em comprar ele ou não, certo? E indique esse vídeo aqui para os seus amigos, compartilhe ele, que isso vai me ajudar bastante também. Aí não esquece de deixar o like, beleza? Então, por hoje era isso e até o próximo vídeo, pessoal.